Olá, tudo bem? Estamos dando início à unidade 3, que traz como tema a diversidade cultural como um direito humano essencial. Os tópicos dessa aula são os seguintes: tensões entre igualdade e diferenças, a educação em direitos humanos para a resolução de conflitos na escola, tolerância religiosa e educação para os direitos humanos. Bom, é importante a gente começar a refletir em como o nosso mundo hoje é organizado, essa sociedade que a gente propõe de pós-moderna, né? Nós vivemos a uma grande rapidez de informação, uma grande rapidez, na verdade, no diálogo entre as diferenças culturais, mas nem sempre esse diálogo que se pretende entre as diferenças ele é harmonioso. Tanto é que quando a gente trata de igualdade e diferenças, parece que a gente está tratando de questões diferentes, de questões ambíguas, né? De questões que de fato são diferentes. Mas vamos refletir então no que seria essa igualdade, né? Igualdade que historicamente já vem sendo discutida desde a Revolução Francesa. E que quando se falava de igualdade, se falava de igualdade de direitos para todos, né? Sem que houvesse essas digamos, essa limitação nos sujeitos que vão acabar recebendo esses direitos. E aí a gente tem, dentro desses direitos sociais, a gente tem direito à moradia, direito à educação, direito a exercer a sua religião, né? Então, dentro dos tópicos de igualdade, dentro de uma questão legal, todas as pessoas deveriam igualitariamente ter os seus direitos protegidos. Quando se passa a trabalhar dentro dessa tensão e dentro dessa ambiguidade que se tem entre igualdade e diferença, a gente volta o nosso olhar para o respeito à diferença do outro. Quando se fala disso, de respeitar a diferença passa a ser um direito social. Então, eu tenho o direito de ter um cabelo diferente, né, do que, por exemplo, poderia estar massificado. Isso é um exemplo a grosso modo, né? Eu posso professar a minha fé, né? Eu tenho o direito a professar a minha fé, do modo como eu acredito. O que se faz, o que acabou acontecendo dentro da nossa sociedade, foi que se refletiu que, para se ter direitos iguais, as pessoas precisavam exercer e se manter dentro do corpo social da mesma maneira. Então, daí a gente deixa de respeitar as diversidades. A gente deixa de respeitar não só as diversidades individuais, mas as diversidades de grupo. Então, é importante que se comece a refletir sobre isso, né? Do direito que cada grupo tem de exercer a sua diversidade. Quando a gente pensa, inclusive, nesses direitos do grupo, a gente pode refletir, por exemplo, na nossa própria formação social, no modo como o Brasil é organizado, né? Na grande quantidade de grupos sociais e culturais que nós temos. E aí, quando se fala dessa diversidade, é importante que se reflita nos direitos que esses grupos têm. Será que eles são atendidos da mesma maneira, né, para os grupos hegemônicos? Será que, de certa forma, esses grupos mais heterogêneos eles têm as suas demandas respondidas? Então, a gente precisa visualizar os seguintes fatores. Será que todos têm acesso à justiça da mesma maneira? Né? Se for refletir em relação às comunidades, digamos, mais tradicionais, ou os grupos de marginalizados que vivem na periferia. Será que eles conseguem superar as desigualdades sociais? Né? Será que esses grupos conseguiram superar as desigualdades sociais? Ou ainda, será que nós temos uma democratização de direitos e oportunidades? Quando a gente fala disso, de direitos e oportunidades, a gente está falando de questões que são muito do nosso cotidiano, como acesso à saúde e acesso à educação. Né? Será que todo mundo tem a mesma oportunidade? Dentro dessa reflexão, a gente parte para um outro ponto muito importante, que é pensar a nível mundial a importância dessa Declaração dos Direitos Humanos. A declaração, ela vem ali desde a década de 1948, desde 1948, ali do pós-Segunda Guerra. A Declaração dos Direitos Humanos, ela vem para evitar a violação dos direitos sociais. Na verdade, ela vem como um importante instrumento para que a gente possa manter os direitos dos cidadãos, né? O direito de ir e vir, o direito da sua fé, e que possa ser respeitado a sua diversidade cultural. No entanto, a gente tem constantemente relatos de direitos violados. A exemplo do que a gente tem, por exemplo,
os refugiados, né, especialmente os que vêm da Síria, da Líbia, dos países do Oriente, e no caso mais específico, mais local no Brasil, a gente tem, por exemplo, as pessoas que têm os direitos violados, por exemplo, aqueles que trabalham e que fazem exercícios, fazem trabalhos análogos à escravidão, ou as pessoas que não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, por exemplo. Essas são violações dos direitos humanos e que não ocorrem, infelizmente, não ocorrem só em lugares pontuais, elas ainda estão muito presentes no mundo inteiro. É importante, então, que a gente passe a refletir, a partir do momento que a gente fala dessa questão de uma manutenção dos direitos sociais, a gente passe a refletir na importância da diversidade dos grupos. E para isso a gente tem o trabalho dos movimentos sociais. Eles são importantes porque eles são uma porta de entrada do diálogo entre as comunidades e o Estado. São os movimentos sociais que trazem as demandas desses grupos. São eles que dizem quais são as necessidades das comunidades, né, organizadas, e como muitos deles vêm de dentro dos seios das comunidades, eles têm uma experiência maior das necessidades dessas pessoas. Quando se fala, por exemplo, das experiências, é importante também a gente refletir numa outra questão, dos saberes que esses grupos podem trazer para a gente, né? Quando se fala de diversidade cultural, a gente sempre pensa, por exemplo, de comer a paçoca do índio, de fazer as festinhas da escola para comemorar algumas datas. Não. Diversidade cultural é trazer esses saberes e fazer com que eles dialoguem com o nosso cotidiano. E também, dentro da escola, é importante pegar as experiências dos alunos, as experiências que eles têm no cotidiano deles, e que elas também podem servir para a prática educacional. E a partir do momento que a escola é sensível às diferenças dos alunos e consegue dialogar com essas diferenças, ela abre uma porta imensa para que a gente tenha, inclusive, né, para que a gente possa romper com os conflitos que infelizmente ainda são muito constantes em sala de aula. Para pensar numa política de paz, na verdade, né, para refletir uma escola mais cidadã e uma escola que consegue conviver com os conflitos, a gente chega nesse próximo tópico para trabalhar a educação em direitos humanos para a resolução dos conflitos na escola. Bom, gente, a escola é um espaço essencialmente formador, né? E ela tem um papel muito importante na formação dos sujeitos, não só nessa formação para o trabalho, né, como diz a Constituição, não só uma formação conteudista, mas a importância dela também para as vivências. A escola acaba sendo a nossa segunda instituição social, já que a primeira é a família. Nossa segunda relação de convívio com as pessoas é no ambiente escolar. Então é importante que a escola aprenda a contornar as diferenças culturais que vão estar presentes para que a gente não tenha tantos conflitos. E aí, entre esses conflitos, a gente tem bullying, a gente tem violências físicas, enfim, a gente tem muitos problemas que infelizmente ainda estão no ambiente da escola. A escola, ela deixa de ser aquele espaço apenas de reprodução de conteúdos e ela passa a ser um espaço de circulação cultural, né? A partir do momento que o educador é sensível a isso, porque a escola é esse espaço heterogêneo. Você tem vários grupos sociais diferentes que estão frequentando a escola. No cotidiano escolar, inclusive, a escola tem que ser capaz de fazer uma análise crítica, né, do que acontece ao seu entorno, né, e deve levar isso para as crianças, né, para que elas possam aprender, elas possam refletir e aprendam para além do respeito às diferenças, elas possam ter esperança, né, elas possam se sentir mais protegidas e possam, inclusive, cobrar dos governantes justiça social. A prática pedagógica tem um ponto que é bem interessante, né? Que é refletir o espaço de onde vêm os nossos alunos, né? Refletir a realidade social dos nossos alunos. Não basta estar em sala de aula e não tentar observar o entorno da escola. Muitas vezes um problema de aprendizado, ele não diz respeito à preguiça do aluno, mas ele pode refletir, por exemplo, a violência que ele vive dentro de casa ou a violência que ele vive no bairro onde ele mora. Então é importante a gente estar ligado
a essas questões, né? A entender o que a nossa clientela, os nossos alunos precisam. Essa atenção, ela não garante apenas o respeito do grupo, né? Não é uma questão de refletir apenas o todo do grupo, mas é de refletir também o indivíduo. Que a partir do momento que você tenta entender as relações sociais que estão sendo construídas ali dentro do ambiente escolar ou dentro do ambiente de sala de aula, você consegue responder às demandas e às necessidades dos indivíduos que estão ali. Para isso, é importante que a escola seja um espaço de vivência cidadã. É importante que a escola deixe de ser uma mera reprodutora de conteúdos e o aluno receptor desses conteúdos. Eles precisam também estar ligados a uma vivência cidadã. A possibilidade, por exemplo, dos temas que nós trabalhamos em sala de aula, que possa haver um diálogo com o dia a dia dessas crianças e adolescentes, né? É importante que a escola passe a trabalhar de maneira mais democrática, né? Que ela permita a discussão, que ela permita que os alunos interfiram com fala no momento do seu aprendizado. A escola deve trabalhar as diferenças, né? Esse conjunto cultural que é formado dentro da escola, os diversos grupos culturais, mas também tem que estar atenta às individualidades. Bom, mas aí a gente vem para uma questão que é bem pertinente, né, nesse ponto. É que nós, educadores, a gente ainda tem muitos desafios para trabalhar com a cidadania, porque lembrem-se que estamos trabalhando com sujeitos heterogêneos, com grupos culturais diferentes e que trazem experiências diferentes de vida. Então é importante ver também o que eles receberam da sua primeira instituição social, né? O que a família também trouxe para eles, né? O que eles trazem do seu grupo familiar. E para isso, quando a gente fala disso, desse grande desafio de trabalhar a cidadania em sala de aula, a gente está tratando especialmente dos retrocessos históricos do nosso país, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muitas práticas de discriminação, de racismo, de preconceitos, e eles são levados para a sala de aula. O muro da escola não consegue proteger desses problemas sociais que a gente ainda tem, né? Além disso, outros problemas sociais podem refletir dentro de sala de aula, né? Como é que eu posso discutir com um aluno sobre arte e falar que a gente precisa ir ao museu com alunos que têm, por exemplo, em casa pais desempregados? Como eu posso, por exemplo, dizer que um aluno precisa ler mais se o único livro que ele tem acesso é o livro que está sendo oferecido para a escola, pelas impossibilidades de poder comprar outro. Então é importante que a gente reflita os problemas sociais que alguns desses alunos também vivem. E não é só problemas relacionados à falta de emprego, a gente tem falta de moradia. Quando a gente fala de moradia, a gente não fala só do fato de ter um lugar para dormir, mas a gente fala de condições adequadas de moradia, né? Que a gente tenha banheiro em casa, que tenha saneamento básico, que tenha uma cama, que tenha quarto, que tenha espaço para estudar. A gente também fala de uma escola de qualidade. É importante que esses grupos sociais tenham acesso a escolas de qualidade, né? Que não basta ser só um prédio, que ser só um espaço físico. É necessário que essa escola também dê condições de permanência dentro dela, né? Então, essas desigualdades, elas não ficam do lado de fora da escola. Elas são refletidas dentro das salas de aula. E é importante que a gente comece a trabalhar também essas diferenças para que a gente permita uma educação mais cidadã para os nossos alunos. Um outro ponto importante aqui é a necessidade de transformação dentro do campo educacional. É que os professores eles também passem a refletir a sua prática pedagógica, né? Deixem de lado questões mais conservadoras, um ideal de uma educação que seja condensadinha, uma educação que pareça que você está trabalhando para uma máquina, que você está ensinando uma máquina. Não, a educação precisa ser reflexiva, ela precisa causar ebulição, você precisa tornar sujeitos pensantes e críticos, e isso é importante. A escola precisa se rever a partir daí, né? Então, essa escola tradicional, como nós estamos acostumados a ver, que é aquela que informa a partir dos conteúdos,
e apenas pelos conteúdos e que forma cidadãos apenas para cumprir o seu papel no mercado, ela precisa se reinventar. Até porque a escola que consegue se reinventar, ela transforma, ela tem profissionais mais críticos e que, além de serem bons para ocupar o seu espaço no mercado, também são capazes de exercer os seus direitos e deveres quanto cidadãos. Outro ponto importante na nossa discussão é a nossa relação com uma religião. A tolerância religiosa e a educação para os direitos humanos, nosso próximo tópico. É importante a gente refletir o seguinte: a educação, na atualidade, ela aponta para uma necessidade muito grande de se começar a refletir as diferenças culturais. Como a gente tem falado desde o comecinho, uma necessidade de imaginar os povos, né? De imaginar as diferentes culturas, de refletir sobre essas diferentes culturas. E a gente não parte apenas de uma questão de grupo, de uma questão social, mas também de uma questão natural, né? Quando a gente fala de pensar as diferenças, a gente também tem que pensar como o ser humano dialoga com a natureza, né? Quais são os espaços que ele utiliza, né, dentro desse meio social. A escola, então, ela vai ter um papel muito importante no respeito a essa diversidade religiosa, porque ela precisa ser um espaço de tolerância, né? Um espaço disponível ao diálogo, a uma crítica e, inclusive, que ela possa abordar uma democracia criativa. Nessa questão da tolerância religiosa, né, de falar de uma diversidade religiosa, a escola não pode simplesmente se pautar em dizer: você tem que respeitar a religião do outro, mas conscientizar os seus alunos para o respeito à religião do outro. É necessário, inclusive, que a escola ela passe a propor um diálogo intercultural, né, que aborde nas diferenças tanto da cultura quanto da religião. E aí tem uma coisa que é interessante nesse nosso mundo pós-moderno, né? Voltando para aquele tema que a gente começou a nossa aula, falando um pouquinho dessa questão da pós-modernidade. O Stuart Hall, ele fala muito da questão das identidades, né? Das identidades que nós temos e de como elas são moldadas. É interessante quando a gente fala do diálogo com outras culturas, porque é sempre possível da gente consumir também um pouco da cultura do outro. A cultura do outro não é uma coisa amorfa que só cabe ao outro, né? Ela é algo que também pode ser muito importante para a nossa formação, para o nosso processo de formação. Então, ao invés de entender a cultura do outro como um elemento para conflitos, é importante pensar a cultura do outro como um elemento importante para a nossa formação, né? Para o nosso diálogo. E aí, a gente volta para uma coisa que é bem importante, que é a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais especificamente trazendo aqui para a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB, ela já propõe dentro do seu corpo, né, uma discussão voltada para a diversidade cultural e religiosa. É importante para a LDB fazer essa reflexão, né, e desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi sancionada em 48, que a gente já tem esse tópico para o respeito às diversidades religiosas, né? E quando a gente fala desse respeito às diversidades religiosas e culturais, a gente lembra, por exemplo, dos grupos sociais que foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, que eram judeus e que acabaram tendo o seu direito de ir e vir restringido, sem contar a grande quantidade de mortos que houveram por conta do regime nazifascista. Aqui, trazendo para a nossa realidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente começa a pensar numa diversidade levada para a sala de aula, né? Em como trabalhar a diversidade cultural dentro de sala de aula. Já o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que é de 2006, né, quase 20 anos depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ele indica a importância para o educar para a diversidade, né? E aí, dentro desse educar para a diversidade, entra também a questão da diversidade religiosa. E aí tem um ponto importante que nós já discutimos na nossa segunda unidade, mas que é importante reforçar. Quando a gente fala dentro desse processo de formação, de uma discussão que vai ser feita em sala de aula com os nossos alunos, é importante que a gente também reflita na importância de formação do professor. Não é só o aluno que precisa ser formado para
uma educação, digamos, voltada para os direitos humanos. O professor também. Quando se está formando o professor, ele precisa ser capaz de fazer uma análise crítica daquilo que está dentro do corpo social, das transformações que ele está percebendo e das discussões que são levadas pelos teóricos. A escola, inclusive, ela não deve partir de uma análise de qual é a melhor religião, né? Ela deve partir de uma análise mais interpretativa. E quando se leva um ensino religioso para a escola, se pretende trabalhar, na verdade, com as tradições religiosas, com as diferenças, né, com as diferentes tradições religiosas, com o modo com que cada religião fala para suas divindades, né, com cada uma dessas religiões propõe uma cosmogonia, ou seja, como o mundo surgiu, qual o significado da criação do mundo para cada uma dessas religiões. E isso é importante dentro do processo de formação dos nossos alunos. É importante, inclusive, dentro do nosso processo de formação, tentar entender como essa diversidade religiosa foi criada, né? E como cada uma delas faz esse diálogo com as divindades. Então, é necessário, quando a gente fala disso, uma coisa que é bem freiriana, né? A ideia do empoderamento. É, inclusive, um tema que vem sido muito debatido quando a gente trata das análises mais feministas, mas a ideia do empoderar é a ideia de que esses sujeitos marginalizados, eles têm direitos a exercer a sua cultura. No caso, quando a gente trata de educação, esse diálogo possa ser feito dentro do campo educacional. E os sujeitos só podem ser empoderados se outros sujeitos lhe darem liberdade. Então não importa eu dizer simplesmente que eu tenho liberdade religiosa, eu preciso que a sociedade me dê essa liberdade. Então, sim, o diálogo ele é importante nesse processo de empoderamento. A educação, gente, para a gente poder finalizar, é importante que a gente perceba a educação como uma ferramenta importante na transformação, né? Ela transforma o social. E como a gente já vem falando ao longo do tempo, a educação é um direito essencial. Ela é uma ponte que liga a outros direitos. A educação, inclusive, ela permite com que a gente respeite as diversidades culturais, que a gente entenda a cultura do outro e que a gente possa fazer um diálogo consciente. Então é importante que a educação seja centrada no diálogo, que ela possa ser crítica, que ela pode ser infusiva. Um conhecimento amorfo, um conhecimento quadrado, fechado em caixinhas, não é um conhecimento transformador. Então é importante, cada vez que a gente fala em educação, que a gente pense no que a gente está levando para a sala de aula, no que a gente está levando para os nossos alunos, a gente reflita em como isso vai ser levado para o meio social, em como isso vai ser levado para o dia a dia desses meninos e meninas. Mais uma vez eu quero agradecer a atenção. Qualquer maior informação é só acessar o meu e-mail, patricia.souza@ifma.edu.br.